Bom, continuando então nossa correção, nós estamos na página 73, no exercício 1, ok? Então ele fala o seguinte: logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado devido à presença de grandes quantidades de açúcar em seu interior. O milho estocado e vendido nos mercados não tem mais esse sabor, pois cerca de metade do açúcar já foi convertido em amido, por meio de reações enzimáticas. Tudo bem? No entanto, se o milho for logo consumido, logo após a colheita, mergulhado em água fervente, resfriado e mantido em um congelador, o sabor adocicado ele é preservado. Porque esse procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho? Porque quem faz a conversão, desse açúcar, em amido, são enzimas. E as enzimas, a partir do momento que eu ferver esse milho e congelar, eu desnaturo essas enzimas, eu destruo essas enzimas. Então, consequentemente, elas não farão o processo de conversão de glicose em amido. Questão número 2. A alimentação vegetariana gera muitas dúvidas em relação à saúde. Uns dizem ser prejudicial devido à falta de proteínas e ferro. Outros acreditam que o estilo de vida é mais saudável e evita algumas doenças. A verdade é que, quando bem planejada, a dieta vegetariana é viável em qualquer fase da vida. Portanto, o grande mito do vegetarianismo, que o indivíduo obtém os aminoácidos essenciais ao organismo, é falso, Que o indivíduo que faz uma alimentação vegetariana não obtém os aminoácidos essenciais para o organismo, tudo bem? Sobre esse assunto, respondo o que se pede. A importância das proteínas na dieta é um assunto destaque na mídia. Cite duas funções desempenhadas por esse tipo de nutriente no organismo. Então, nós podemos citar a hemoglobina, que serve para o transporte de oxigênio, estrutural como o colágeno, uma função estrutural como é o caso do colágeno, que dá a firmeza da nossa pele. Nós podemos citar também as proteínas que atuam como anticorpos na defesa do nosso corpo, tá? Então são inúmeras as funções. No texto, pode-se observar a expressão aminoácidos essenciais. Defina essa expressão e cite dois grupos de vegetais que em conjunto podem fornecer todos os aminoácidos essenciais. Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não produzimos, que nós temos que adquirir através da alimentação. E dois grupos de alimentos que contêm bastante desses aminoácidos são os legumes e as castanhas, tudo bem? Ou seja, são fontes desses aminoácidos essenciais. Uma outra fonte, que é mais consumida por nós brasileiros, é o arroz e o feijão, tudo bem? Também são fontes de aminoácidos essenciais. Questão 3. Uma prática corriqueira na preparação de comida é colocar um pouco de leite de mamão ou suco de abacaxi para amaciar a carne. Hoje em dia, os supermercados já vendem o amaciante de carne industrializado. Explique o amaciante de carne, promovido pelo componente presente no mamão, no abacaxi e o amaciante ou no amaciante industrializado e compare esse processo com a digestão. Esses amaciadores de carne, ou o caso do mamão e tal, ele contém enzimas que auxiliam na quebra da fibra da carne, tá? Então, por isso que a carne acaba ficando mais macia com a utilização desses amaciadores. No corpo humano, quem vai fazer o processo de digestão total da carne, não só de amaciar, mas realmente de digerir para poder aproveitar os nutrientes, são as enzimas dentro do nosso estômago, que é o caso, por exemplo, da pepsina, que é uma enzima, uma protease, que faz a quebra da proteína. B. Se o amaciante natural industrializado for adicionado durante o cozimento, qual será o efeito sobre a carne e por quê? O cozimento ele vai gerar a desnaturação das enzimas presentes nos amaciantes de carne, ou seja, ele não vai realizar a sua função. E por último, das nossas séries de atividades de hoje, nós temos a página 74 que fala o seguinte: a figura a seguir mostra a velocidade da reação de duas enzimas, uma de bactérias de fontes termais e outra humana. Qual a curva corresponde à atividade da enzima humana e qual da enzima bacteriana e como foi possível chegar a essa conclusão? A humana é a curva A. Por quê? Por causa da temperatura. Tá vendo aqui? Entre 20 e 40 graus. A nossa temperatura corporal é mais ou menos 36,5. E a B é a da bactéria, tudo bem? Por causa da temperatura na qual a enzima atua melhor, tá? Então, a enzima humana ela atua melhor a 36,5. E essa bactéria, que se trata de uma bactéria extremófila, que vive em ambientes mais quentes, ela atua melhor a uma temperatura por volta de 80 graus Celsius. Explique como a temperatura influencia a atividade da enzima. Quanto maior a temperatura, quanto mais a enzima está na sua temperatura ótima, melhor é a função dela, tudo bem?
até o momento em que, se eu aumentar demais também, além desse ponto ótimo, ela vai começar a sofrer o processo de desnaturação e morte. Porque a velocidade da reação passa a diminuir a temperatura, passa a diminuir a partir de determinado valor de temperatura, que é a temperatura ótima. Porque as enzimas desnaturam e, consequentemente, perdem a sua função. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham entendido os exercícios. Anotem as dúvidas, exercícios que vocês não entenderam a correção, e nós vamos falar um pouquinho na nossa live, tá? Não se esqueçam de concluir as tarefas online também.